É um longo processo de construção do Congresso, que quando a gente vê, a gente não tem ideia de que foram um ano e meio, né, de conversas. Então, assim, a primeira coisa que a gente fez foi pensar exatamente no tema, né? Então, a gente fez várias discussões, então esse tema foi para dar um pouco conta, né, da complexidade de tudo que a gente está vivendo. Então, a partir da ideia do tema, né, que seria a epidemiologia e os contextos complexos, os contextos sanitários complexos, a gente retomou vários eixos que já são tradicionais do Congresso, né, que vai desde a formação em epidemiologia, a questão dos métodos, das técnicas, mas também discussões sobre grupos vulnerabilizados, como investigar esses grupos, ou a determinação social dos processos de saúde e doença. É impossível falar de epidemiologia sem falar da complexidade dos desafios sanitários, de tudo aquilo que atravessa a epidemiologia e que representa desafio para esse momento. Então, nós buscamos questões que envolvem não só a desigualdade nas suas várias facetas, mas também buscamos pensar em quais eram os temas que nos desafiavam, não só na área da saúde, mas em todas as áreas integradas. A epidemiologia ela tem que estar numa integração grande com esses temas da saúde coletiva, que afinal de contas a gente está produzindo evidência, pesquisa, ação, intervenção que consiga dar conta dos principais problemas de saúde, né? Então foi uma programação que foi feita aos poucos, com muita participação, de forma bastante democrática e está bastante diversificada. Isso é o que a gente ouve aí nos corredores, né? Vocês devem estar também ouvindo, todo mundo gostando da programação, participando das salas cheias. E as pessoas com dificuldade de escolher para onde vai, né? Porque tem sempre muitas opções interessantes, simultâneas, né? Nos vários espaços do Congresso. Acho que a gente acertou, né? Buscamos as lacunas que tinham nesses eixos tradicionais. Então, a gente fortaleceu 2 eixos. Um foi completamente novo, que é a questão da crise climática, dos processos produtivos e os impactos na saúde das populações. E também a questão da informação, da comunicação, né? Porque isso é uma questão central hoje, como você comunica isso. Todos os eixos, eles trazem problemas importantes de saúde pública, problemas contemporâneos e problemas que sempre foram problemas. Este é um congresso muito importante porque é o primeiro congresso que nós fazemos depois da pandemia. O congresso durante a pandemia, o anterior, foi feito de forma remota. Então esta é uma oportunidade de reencontrar os epidemiologistas que trabalham tanto na pesquisa, quanto no ensino, como também nas várias atividades de vigilância vinculadas aos serviços de saúde. Então, as doenças infecciosas, a questão da Covid, as doenças crônicas, a crise o ambiente, né? Essa questão climática muito pertinente. Toda a questão de você estar produzindo insumos e acesso a novas tecnologias. Enfim, é um conjunto de temas que são muito atuais e que são grandes desafios para a saúde coletiva. De bairros que estão lado a lado, bairros extremamente desiguais, onde a alta renda está lado a lado com a diversidade extrema. E eu acho que esse é o nosso desafio, o desafio de viver uma cidade que fala de contrastes, porque o Brasil está cheio de contrastes, o mundo está cheio de contrastes. Então, o Rio de Janeiro, eu acho que ele expressa aquilo que nós estamos vivendo no mundo como um todo. As questões climáticas estão presentes, a saúde digital, as questões que envolvem as inovações tecnológicas e temas que são temas tradicionais da área. Então, nós vamos encontrar nessa programação um pouco de tudo aquilo que é tradicional, que está presente desde o primeiro congresso, e aquilo que são nossos novos temas e, certamente, como disse a ministra no dia de ontem, eles são mais do que representação de uma crise, mas são dos nossos desafios a serem enfrentados com a ciência. A crise climática é uma realidade que tem impactos importantes na saúde, fundamentalmente nas populações mais vulnerabilizadas. A questão da violência é um tema fundamental, né? A violência familiar, a violência de gênero, a violência policial, né? Esse eterno
e cada vez mais presente estado de guerra, né, com que nós vivemos, né. Do ponto de vista sanitário, né, a gente continua, né, com uma série de desafios no campo das doenças crônicas, né, no campo das doenças transmissíveis, né, com a emergência de várias doenças. Acabamos de sair de uma pandemia, precisamos mudar os currículos de formação para que as questões de emergências em saúde pública sejam incorporadas novos conceitos, né, formações mais abrangentes, né, que envolvam aí a epidemiologia na interdisciplinaridade dentro dessas áreas da saúde coletiva. Então, a gente tem muito trabalho pela frente, né? Ao introduzirmos essa perspectiva, né, de incluir um eixo de crise climática, de pensar os poderes produtivos, a gente, então, né, foi aprofundando a discussão sobre as questões da sustentabilidade, de como é que a gente vai pensar um outro planeta, outros processos produtivos, e também porque a gente está no mundo da tecnologia, né? Acho que esse desenvolvimento tecnológico nos permite agora ter exatamente isso, né? Pôsteres eletrônicos que você entra, você tem um acesso rápido, né? Não gera lixo, né? Embora obviamente as telas um dia vão virar lixo, mas não é aquela porção gigante que a gente tinha antes. Então, eu acho que assim, o mundo está mudando e a gente também tem que mudar as formas de a gente se expressar no mundo. Quando a gente estabeleceu qual seria a temática do congresso, a gente pensou em construir também um congresso com a cara de um ambiente mais sustentável, né? E aí, uma das principais medidas, acho que as iniciais, é não ter plástico, né? E reduzir o máximo possível a produção de lixo, né? Tanto que para utensílios, tanto talheres, copos, a gente utilizou no restaurante, só podia ser louça, né? E a gente vê, quem está participando do congresso está vendo que os copos, eles são copos de papéis, não são de plástico. E também uma outra decisão que a comissão local, juntamente com a comissão científica, tomou foi não utilizar pôsteres de papel, né, ou de lona, para reduzir o máximo possível, né, a produção de lixo, porque a gente sabe que quando acaba o congresso, a maioria das pessoas deixam lá. Isso também acaba reduzindo o custo, né, porque a pessoa não precisa imprimir, entre outras questões que estão relacionadas a trazer um pôster se você não é morador do Rio de Janeiro, né. E aí a gente está vendo que a experiência está sendo bacana do pôster digital, as pessoas continuam tirando foto, continuam interagindo com o trabalho, e isso está sempre bacana, né? Então a gente está satisfeito, né? Eu, pelo menos, estou bem feliz com essa nossa escolha. O orgulho que a gente sente em receber o congresso na UERJ, né? É a UERJ que foi uma das pioneiras em termos da pós-graduação em saúde coletiva. Achei que foi ótimo, no final deu tudo certo, né? Todas as oficinas e cursos funcionaram muito bem, né? Pelo menos todo mundo que conversou comigo, né, achou que foi bem organizado, teve uma troca muito boa, né, dos cursos. Tinham cursos, como eu disse, bem diversos, de diferentes áreas da epidemiologia, e de temas novos, né? Tinha curso desde machine learning, tinha curso de análise de dados longitudinais. Então nós temos 2.700 pessoas presentes e um número muito grande de atividades, como debates, como apresentação de trabalhos, como seminários, como possibilidades de encontro e de troca de experiências sobre a epidemiologia. Análise de dados longitudinais, tinha cursos de aferição de instrumentos, tinham cursos também temáticos, né, como de violência, de câncer, de cursos voltados para o pessoal do serviço. Gostei muito da estrutura, tudo muito organizado, e eu gostei principalmente da diversidade das temáticas que estão sendo discutidas aqui. Porque assim, a epidemiologia, ela acaba falando sobre a distribuição das doenças, né, e seus fatores determinantes na sociedade, né, e o evento fala sobre a complexidade do desafio sanitário. Eu acho que a programação do evento acaba trazendo essas temáticas, como o racismo, as questões ambientais e climáticas, a desigualdade social e econômica, como isso acaba influenciando negativamente, né, as condições de vida, trabalho e saúde, e onde a gente precisa avançar
para melhorar o sistema de saúde e contribuir positivamente também para uma prestação de cuidado com qualidade para o usuário, que eu acho que é o foco do nosso Sistema Único de Saúde. A questão da monitoria, eu acho que acaba agregando valor nesse sentido também, que você acaba tendo a oportunidade de participar de várias atividades e não só facilitar esse processo do acontecimento do evento. E aí é uma oportunidade de trazer o visitante do Rio para o Rio, para ele conhecer não só os temas e a parte mais do trabalho, né, da pesquisa, da reflexão, mas também a nossa cultura, né? E aí a começar pelo nome das salas, que cobriu os principais pontos, né, pontos importantes da história do Rio. E o grande bol, que aí é a minha paixão, que são as escolas de samba, né? Então ele aberto é a cidade do samba, e quando a gente divide ele em salas menores, são algumas escolas de samba muito importantes para a cidade. Eu acho que isso também reforça, né, o carinho que a gente tem de acolher o pessoal de fora e de mostrar o nosso Rio para eles, né? É importante lembrar que nós estamos há 1 ano e meio trabalhando por meio de várias oficinas. Algumas oficinas foram presenciais, outras elas se deram de forma remota, e um grupo, de novo, de epidemiologistas, não só epidemiologistas da nova geração, mas epidemiologistas que têm trabalhado no campo, que estiveram desde o primeiro plano diretor até esse, e eles se juntaram para contribuir nas suas várias áreas. Então nós vamos ter um plano diretor propositivo, em consonância com aquilo que já está sendo revisitado. Vimos que alguns desses problemas, eles são problemas equivalentes ao que tínhamos antes, entretanto, os matizes com que o problema se manifesta é que é diferente. Então, a Abrasco tem um papel fundamental, porque ela é, sem dúvida nenhuma, uma associação que agrega essas várias áreas e que faz com que nós nos envolvamos nesse sentido. Na verdade, nós pensamos numa programação, inclusive, que vai envolver várias regiões brasileiras e levar o plano diretor nas várias regiões, e isso é fundamental, e a Abrasco ela faz isso melhor do que nenhuma outra instituição. Essa é uma das grandes conquistas dessa comissão de epidemiologia, que foi recuperar a proposta de constituição desses planos, que é um olhar para o futuro, né? Então a epidemiologia se pensa criticamente quais são os desafios que ela enfrenta, quais são os novos problemas sanitários com suas complexidades neste ponto, e faz então uma proposição de desenvolvimento para o futuro. Então a epidemiologia começou esse processo em 1999 e seguiu fazendo os planos quinquenais até o 4º, que foi feito em 2005 para 2005 e 2009, mas a gente acabou perdendo isso aí. Então, a partir de 2022, quando essa comissão assumiu a comissão de epidemiologia, a gente teve isso como meta. Eu acho que o plano diretor, voltando a esse assunto, né, junto com esse congresso, pode ajudar a colocar um pouco de luz, né, para os próximos passos que a gente precisa dar.